Fala, meus amigos, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje eu quero falar sobre trabalho. Isso, trabalho, aquilo que todo mundo faz. Se não fez, vai fazer um dia. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu gostei, seu like. Vamos chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Poder ao povo. O que é trabalho? Trabalho, inclusive, deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se tem no meu dicionário aqui de conceitos. Trabalho, cara, trabalho é o seguinte. Trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era um objeto de tortura. Então o termo trabalho é ligado a alguma coisa ruim. Porém, hoje a gente tem uma valorização do trabalho. Então olha que interessante. Até determinado momento da humanidade, o trabalho é visto como algo ruim. Agora é visto como algo que glorifica. Isso mostra uma coisa, que até os próprios conceitos, até as próprias ideias, elas têm significados diferentes em vários momentos da história. E claro, a noção de trabalho como ruim ou boa, como eu já falei até aqui, ela não é mundial em todos os locais usadas, tá, gente? Ela é usada em alguns momentos, em alguns locais, enfim. Dá uma olhada nesse livro chamado Dicionário de Conceitos Históricos. Esse dicionário, ele é criado na universidade pela Kalina Vanderlei Silva e pelo Maciel Henrique Silva. E ele tem alguns conceitos clássicos da história, a qual o trabalho está aqui, né? Página 400. Então vai estar dizendo o seguinte, calma lá. Trabalho. Apesar de frequentemente ser o centro das discussões teóricas nas ciências sociais, poucos historiadores, no entanto, dão ao conceito de trabalho a devida atenção. Mas a noção de trabalho, como toda ideia humana, muda de definição ao longo do tempo. Eu não sei se eu já fiz um vídeo aqui sobre conceito. O que é conceito, né? Conceito é o que os historiadores fazem. O historiador cria um conceito para analisar uma sociedade. E o conceito é uma palavra que nos liga a uma ideia da realidade. Por exemplo, trabalho. Quando eu falo a palavra trabalho, você tem uma ideia que liga a algo real. Por exemplo, o meu trabalho é fazer vídeo para o YouTube. O meu trabalho é cuidar da casa. O meu trabalho é ser professor. Quando eu falo a palavra trabalho, você que está me assistindo faz uma ligação com alguma coisa da realidade que você percebe. Isso é um conceito. É uma palavra que nos liga a uma ideia que existe. Porém, existem conceitos e, na verdade, todos os conceitos eles têm vários significados. Alguns conceitos são usados especificamente. Por exemplo, o termo nazismo. Nazismo é usado no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Acabou. Na Europa, não existe mais. Nazismo é alemão, europeu é alemão, óbvio. Usado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Acabou. Não se usa mais nazismo a não ser ali. É um conceito que tem um local no tempo, um local no espaço. Agora, quando eu falo assim, escravidão, teve escravidão no Brasil, na América Latina, na América do Norte, em toda a América, no mundo inteiro. Então já deixa de ser um conceito, é uma categoria de análise, que em cada local tem uma característica. É igual trabalho. Trabalho, em cada local tem uma característica. Em sua definição mais comum, trabalho é toda ação da transformação da matéria natural em cultura, ou seja, toda transformação é executada por ação humana. Então, sempre quando o humano faz uma ação que transforma a realidade e cria cultura, a gente está falando de trabalho. Aí eu quero entrar num cara muito mal falado na internet, que é o senhor Karl Marx. Muitos dizem que Karl Marx nunca trabalhou. Porque a gente tem uma ideia errada de trabalho. A gente acredita que trabalho deve ser só, sei lá, bater pedra, fazer buraco no chão, levantar peso, né? A gente não leva a ideia de
escrita, por exemplo, escrever um livro como trabalho. É um trabalho. Principalmente o Marx, que escreve um livro que torna-se, inclusive, tradição teórica e intelectual. O Marx era um intelectual, um escritor, jornalista, pesquisador. Isso é trabalho? Isso é trabalho. Você pode não ganhar muito, mas é trabalho. Ó, por exemplo, um livro aqui, muito legal. Estou terminando de ler, do Jacques Legoff, Os Intelectuais na Idade Média. O intelectual era uma profissão, é uma profissão. O que você faz? Eu sou pesquisador. Não eu, Gustavo, tá? Mas assim, eu pesquiso. Mas o que você faz? Eu sou pesquisador. Trabalho. Sou professor. Trabalho. Você não precisa pegar no pesado para falar que você está trabalhando. Toda ação de transformação da realidade pelas capacidades intelectuais e manuais do homem é trabalho. Isso é sociologia. Mas o trabalho tem significados diferentes de acordo com a cultura que o vivencia. E em muitos casos, o que é considerado trabalho em uma sociedade não é considerado trabalho em outra sociedade. Porque é assim que funciona nas ciências humanas. Por isso que eu falo que as ciências humanas elas são as mais difíceis disciplinas que existem. Porque elas não são de exatidão. Quando eu falo trabalho, eu sempre tenho que falar assim, trabalho onde? Para as pessoas que acham que a vida é fechada, uma caixinha, que ela tem que ser sempre do mesmo jeito, é quase inconcebível de você perceber esse horizonte. Pô, calma lá, as coisas são diferentes, não é tudo igual, as coisas se modificam, se adaptam. Em muitas línguas europeias, há inclusive uma distinção entre o trabalho que dá reconhecimento social, uma obra, o trabalho repetitivo, o trabalho. Tal diferenciação, no entanto, não existe em português. O trabalho, diz os filósofos, está associado ao esforço para se atingir um fim, um esforço físico e espiritual. O Ocidente criou outra diferenciação, a do trabalho braçal e a do intelectual, sendo esse último considerado em diferentes períodos superior ao braçal. Só que em alguns momentos, como hoje, em 2025, a gente acredita que o trabalho intelectual não é trabalho. Porque quando a gente vai olhar para o Marx lá, muitas pessoas falam assim, nunca trabalhou, o cara escreveu o livro a vida inteira e você acha que isso não é trabalho? O cara teve que usar a capacidade intelectual dele para transformar a matéria, transformar o mundo. Então eu peguei um papel e escrevi, transformei a realidade com aquilo que eu escrevi, a partir do meu esforço intelectual, manual, porque eu tenho que escrever à mão, não tinha computador na época. Isso não é trabalho? O Marx trabalhou a vida inteira como intelectual. Se for assim, gente, se a gente for falar que o Marx nunca trabalhou, nenhum professor é trabalho, nenhum engenheiro é visto como trabalho. Contadores, administradores, advogados, juízes, isso nada disso é trabalho. Geralmente são trabalhos intelectuais. Já ouviu aquela frase, a caneta é mais leve do que a... Não, não é. Escreve um livro, cara. Pega um livro aqui, escreve um livro desse aqui, de 1000 páginas. Escreve aí, vai lá. Escreve um livro agora, com coerência, com sentido. Trabalho intelectual também é trabalho, gente. Então o que é trabalho? Toda a capacidade humana de transformar a realidade em cultura. Essa é uma ideia quase que geral de trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque eu vi exatamente um vídeo com esse nome, Marx nunca trabalhou. Pô, o cara escreveu o livro a vida inteira. E não foi um só não, o cara escreveu, não sei nem quantos. Dezenas. Marx teve um livro, um dos livros, só um, de 1000 páginas. O Capital, capítulo 1, foram 3 capítulos. Ele morreu antes de conseguir terminar o terceiro, de tanta coisa que o cara tinha para escrever. Trabalho. Agora, quem sou eu para determinar se o trabalho do outro é ou não trabalho? Se o cara está usando suas capacidades físicas e mentais para transformar a matéria em cultura, ele está trabalhando, independente se você acha ou não. Mas eu acho que o Marx nunca trabalhou. O problema é seu. Ele trabalhou como intelectual, como jornalista, como escritor, como um pesquisador. Escrevia artigos. Isso é trabalho. Escreve um artigo aí de 100 páginas. Eu te aposto para você que você vai levar tempo se conseguir escrever.
Eu escrevi artigo, cara, que agora eu tô fora da faculdade, né? Porque eu tô trabalhando mais. E quando eu tava na facu, escrevi artigo, cansativo, cara. Às vezes você fica o dia inteiro para escrever um parágrafo, que não é tão simples quanto as pessoas pensam. E igual o Jacques Legoff está estudando a formação dos intelectuais na Europa, na Idade Média, principalmente na França, Itália, o trabalho como pensador, a ação de pensar também é um trabalho. O filósofo. O filósofo é uma atividade laboral, um trabalho. Muitos filósofos eram professores. Então, assim, trabalho, eu queria comentar mais sobre esse conceito e queria trazer essa ideia do Marx, né? Que ele nunca trabalhou, mas trabalhou sim, gente. Trabalhou como intelectual. E muitas pessoas podem achar que isso é simples, mas não é, cara. Não é simples você ser um intelectual, não é fácil. Às vezes, pensadores levam uma vida inteira para criar um conceito, igual Marx cria conceitos, por exemplo, de mais-valia, o próprio conceito do capitalismo. Ele é um dos principais teóricos do Capital. Então, assim, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando da capacidade do homem tem de transformar a realidade a partir das suas habilidades. Isso é trabalho. Fechou? Se inscreve no canal, deixa o like aí, faz um comentário. Poder ao povo. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Tamo junto.